Tá, eu vou só começar. Olha aqui, desculpa, gente, essa parte da confusão. Beleza? Uhum. Deu. Então, começando. Hoje a gente vai falar de introdução ao estudo de direito. E o que nós vamos olhar dentro da introdução ao estudo de direito, tá? Ordenamento jurídico, já vou explicar para vocês o que é. Hierarquia das leis, repartição dos poderes, competência para legislar e o sistema judiciário brasileiro. É isso que a gente vai olhar hoje de uma maneira bem ampla. É importante lembrar, no Moodle tem essa apresentação e também tem um texto introdutório para a gente poder acompanhar depois a disciplina. Começando, o que é ordenamento jurídico? Eles são da filosofia, eles vão achar assim que eu vou simplificar a vida de tudo. Sim, você fez filosofia. Ah, é? Uhum. Esqueci. Porque no direito eles passam mais ou menos um semestre falando sobre isso daqui. Tá? Então eu vou falar em uma lâmina porque eu acho que a gente pode ser objetivo. O que é ordenamento jurídico? Como que a gente ordena o direito, de maneira geral? Por meio de um conjunto de princípios e normas que regulamentam a atuação dos diversos atores da sociedade. Então, basicamente, o que eu vou ter? Leis, decretos, instruções normativas, portarias, que vão buscar regular como é que vai ser a relação entre as pessoas, a relação das pessoas com as empresas, a relação das pessoas com o Estado, do Estado com as empresas. Essa é a lógica do que é o ordenamento jurídico. Vão ser princípios, que vão ser concepções gerais que vão estar por trás das leis e que vão dar alguma diretriz. Por exemplo, um princípio que a gente tem no direito é o princípio da liberdade. Todos têm liberdade de ir e vir. E esse princípio, ele vai estar por trás da Constituição, vai estar por trás das leis que tratam de trânsito, vai estar por trás de uma série de outras coisas. Essa é a lógica do princípio. E esse princípio vai se traduzir em uma série de normas, ou seja, de leis que vão regulamentar como é que vai funcionar. Eu tenho liberdade, mas como é que funciona essa liberdade? A minha liberdade, entre aspas, acaba quando começa do outro. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser dentro da minha casa, mas eu não posso perturbar o meu vizinho. E daí eu vou ter uma legislação que vai regulamentar, por exemplo, o direito de vizinhança. Eu tenho liberdade de fazer o que quiser dentro da minha casa, mas eu não posso tirar coisas pela janela. Então, essa é a lógica do teu princípio e depois tem uma norma que regulamenta. Princípios, basicamente, então, são regras norteadoras, muitas vezes não escritas e que auxiliam na compreensão das normas. E as normas, então, vão ser as regras escritas, que vão poder ser leis, decretos, atos administrativos e qualquer outro tipo de norma que seja editada. Deu para visualizar o ordenamento jurídico? É assim que ele funciona. E ele tem uma certa hierarquia que segue. Dentro do direito brasileiro, nós temos a seguinte hierarquia. Eu tenho os princípios, que vão orientar tudo, e as normas começam pela Constituição Federal. Na Constituição Federal de 88 estão previstas todas as normas macro, as principais normas, que vão regulamentar e vão dizer como é que vai funcionar o direito no Brasil, como é que vai funcionar o Estado brasileiro, como é que vai funcionar o poder executivo, legislativo, judiciário, como é que as coisas vão funcionar. Abaixo da Constituição, eu eventualmente vou poder ter alguma emenda constitucional, ou seja, eu posso, por meio de uma votação diferenciada, alterar algumas coisas da Constituição. Mas estas coisas, por exemplo, não podem alterar os princípios constitucionais, como, por exemplo, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Eu vou falar de cada um deles depois, agora é só para a gente ver essa hierarquia, tá? Abaixo da Constituição, eu vou ter o quê? Leis complementares, ordinárias, o antigo decreto-lei e as medidas provisórias. Eles têm um funcionamento interno um pouco diferente. A lei complementar, ela precisa de uma votação diferenciada para ser aprovada. E as leis ordinárias, elas vão ter uma votação simples. Mas, no dia a dia, a validade delas de aplicação é semelhante. Só uma não vai poder revogar a outra, basicamente. E eu vou ter também o que existia, que era o decreto-lei, que era editado, por exemplo, no período da ditadura militar pelo presidente, tá? E que tinha força de lei, e algo um pouco mais soft que foi criado agora, que é a medida provisória, que basicamente é uma lei que é editada pelo presidente e posteriormente ela é referendada no Congresso. Mas todos eles têm a mesma validade. Uma coisa importante, eles não podem em momento algum contrariar a Constituição.
Se tiver alguma lei que contrarie alguma coisa da Constituição, essa lei pode ser declarada inconstitucional. E abaixo, então, das leis eu vou ter decretos. O que são os decretos? São uma forma de executar o que está previsto na lei. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma lei que regulamenta a profissão do engenheiro. Mas na lei eu vou ter os princípios gerais, o que ele faz, o que ele não faz. O decreto vai dar a forma de execução. Por exemplo, quando tiver um determinado ramo da engenharia e uma pessoa precisar atuar e ela não for desse ramo da engenharia, ela não pode fazer isso. Se ela fizer, eu vou ter tal sanção ou tal coisa vai acontecer. Então o decreto ele vai regulamentar a forma de execução. Ele não vai criar um direito novo, ele não vai proibir algo que já existe, mas ele vai regulamentar a forma de execução. Eu estou pensando agora em algum exemplo, né, da engenharia, mas sempre vem exemplos da minha área de origem, que é o vinho. Então vou falar de vinho, pode ser. Imagina, por exemplo, eu tenho a lei do vinho. A lei do vinho, ela diz que o vinho é aquele que é produzido da uva sã, fresca e madura. Eu tenho que ter uma uva sã, fresca e madura para fazer vinho. Tá, mas e daí? Como é que mais? Como é que o vinho tem que ser? Daí eu vou ter um decreto que vai dizer, eu posso colocar tanto de açúcar no vinho, o vinho pode ser tinto, branco, rosé. Então, o decreto ele vai explicar aquilo que está previsto na lei. Eu sei que o exemplo é engraçadíssimo, né? Falar de vinho, né? Para engenharia, alguém do direito, mas é só para vocês entenderem a lógica do que o decreto faz. E depois do decreto eu vou ter todos os atos administrativos, como instrução normativa, portaria, circular, resolução. E eles vão buscar colocar em prática uma determinada situação. Outro exemplo, eu tenho um código de trânsito, que, por exemplo, diz que eu tenho que ter um simulador atualmente para poder fazer minha preparação para eu poder tirar a carteira. Mas como é que funciona esse simulador? O que é esse simulador? Vai vir um decreto que vai dizer que o simulador tem que ser de tal forma, tem que ter conexão, porque quando a pessoa estiver fazendo a simulação, os dados têm que ser enviados, etc. Tá, mas e no dia a dia? No dia a dia, daí vem a instrução normativa. No dia a dia você tem que ficar 30 minutos no simulador e o simulador tem que prever sol, tem que prever chuva, tem que prever neblina. Então, imagina tudo isso numa lei. É para isso que servem os atos administrativos. É para prever o básico, o prático do dia a dia. E na engenharia, vocês vão trabalhar demais, principalmente com esses atos administrativos. Porque são eles que vão trabalhar com as especificações das coisas. São eles que vão trabalhar, por exemplo, vão estipular a especificação de como deve ser um determinado procedimento para se submeter um agroquímico para ele poder ser utilizado, qual que é o procedimento que eu preciso fazer para que aquele agroquímico seja aprovado perante o MAPA, perante a Anvisa. Então eu vou ter um procedimento lá. Eu tenho que submeter alguma coisa, por exemplo, eu acho que muitos de vocês vão acabar trabalhando, estou pensando no pessoal da engenharia química, que tem bastante nessa turma. Vocês vão ter que acabar submetendo algumas coisas à Anvisa. Como é que funciona o procedimento? Agora, lá na engenharia civil, eu tenho alguns padrões que são estabelecidos para que eu possa construir. Eu tenho um plano diretor. O plano diretor diz que eu posso construir até tanto em determinado lugar, até tanto em determinado lugar. Então, vocês vão acessar muito esses atos administrativos. E o importante que vocês saibam, o principal que vocês saibam aqui eles têm que estar de acordo com o decreto. Eles não podem contrariar o decreto. E o decreto também tem que estar de acordo com a lei. Nada pode contrariar a lei. O que pode alterar alguma coisa é a lei. O que pode proibir alguma coisa é a lei. E todos eles têm que estar de acordo com os princípios constitucionais. Então essa é a lógica que é importante a gente ter claro. Ok? Mas nós temos um detalhe a mais no Brasil. Nós não somos exatamente um estado que a gente chama de unitário, em que eu tenho só um lugar que produz todas as normas, por exemplo, que produz todas as leis. Existem estados, eu vou dar o primeiro exemplo para depois de falar do nosso, que são chamados estados federados, como por exemplo a Alemanha. O que acontece nesses estados federados? Eu tenho o nível federal, eu tenho os estados e eu tenho cidades, distritos, municípios. E cada um deles tem a possibilidade de editar normas específicas para aquela região. Tem outros estados, como por exemplo a França, que não tem essa lógica hierárquica.
todas as normas são editadas lá. Cadê? Perdi, falhei. Tudo bem. Aqui no meio, né? Todas as normas são editadas pelo poder central e no resto do país o que acontece é que eles só executam as normas. Então, há só uma lei, digamos assim, do próprio país, há uma Constituição e tudo isso é executado em todo o território. O Brasil, ele optou lá quando nós nos tornamos uma república em 1889, 91, 89 ou 91? 89, tá? Ele optou por ser um Estado federativo. O que isso quer dizer? A gente tem, esse aqui está marcadinho pelo menos, aqui a gente tem o poder central, que é Brasília. Em Brasília foi feita a Constituição, de Brasília saem as leis federais, mas também nos estados eu vou ter uma Constituição estadual, eu vou ter leis estaduais. E nos municípios eu vou ter uma lei orgânica e leis municipais. E a mesma lógica vai se reproduzir, por exemplo, com relação ao executivo. Então, além de eu ter o Congresso, né, nacional, eu vou ter o presidente e vou ter também o judiciário. Nos estados eu vou ter a Assembleia Legislativa, vou ter o governador e vou ter a Justiça Estadual. E nos municípios eu vou ter o prefeito, vou ter a Câmara de Vereadores, mas eu não tenho Justiça Municipal. Então eu vou ter essa hierarquia dentro dos três poderes distribuída. Essa é a ideia do Estado Federal. Os estados cederam um pouco de poder para o centro, mas eles conservam alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha disso na prática. Isso tudo se dá com base numa repartição de poderes, que foi o Montesquieu lá, na época pouco antes da Revolução Francesa, que criou a ideia de que o poder ele deveria ser dividido entre uma parte que criasse normas, uma parte que executasse normas e uma parte que implementasse ou julgasse quando elas não forem cumpridas. E essa é a lógica que a gente utiliza também no Brasil. A ideia da tripartição dos poderes, tendo o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso tudo está previsto na Constituição. A forma de funcionar está prevista na Constituição. A gente vai começar então pelo legislativo. O legislativo federal está lá em Brasília e tem previsto o sistema bicameral. Isso daqui é o desenho inicial do Niemeyer para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Vocês sabem o que significam esses dois pratinhos, um para cima e um para baixo? Além de ser bonitinho? Tem uma lógica por trás interessante. Dentro do Poder Legislativo brasileiro, a gente tem o Congresso Nacional, que é formado pelo Senado e pela Câmara. O Senado estaria composto daqueles senhores mais sábios que representam os estados. Vocês podem rir, tudo bem, eu deixo. Mas essa é a ideia. Tanto que eles vão representar, são 3 por estado. Então, todo o Senado ele é composto de pessoas que têm uma idade a mais, a idade diferente para você concorrer para deputado ou para senador, seriam pessoas mais coerentes, mais, né, aquela coisa um pouco mais calma, para dar uma acalmada, exatamente na Câmara dos Deputados, que seria um pessoal mais novo, mais jovem, que representa a população e que tem as ideias mais, assim, sabe, legais. Isso é muito ideal, interessante. Essa é a teoria bonita, assim, tipo, a lógica toda, né? É bonitinha. Tem um objetivo de existir esse negócio desse jeito. Enquanto, então, os deputados representam a população dos estados, portanto, eu vou ter deputados de acordo com a população que cada estado tem. Qual será o estado que mais tem deputados? São Paulo. E o estado que menos tem deputados? Perfeito. Só que não é uma representação absoluta, digamos assim. Senão só teria gente de São Paulo e teria um do Acre. Tem então uma certa proporcionalidade. Até na última eleição para deputados, nós perdemos um deputado, não sei se vocês lembram dessa situação, porque a nossa população aqui do Rio Grande do Sul decresceu. A gente está proporcionalmente com menos gente do que outros estados. Então algum estado ganhou e nós perdemos um deputado. Está encolhendo até nisso. É brincadeira.
Mas essa é a ideia do sistema bicameral, em que eu tenho um sistema de balanços e contrapesos, em que eu tenho uma área que seria a área mais efusiva e a outra área mais conservadora. Na prática, o que isso significa? Que quando eu for fazer um projeto de lei, esse projeto de lei necessariamente tem que passar pelos dois. Se ele começa na Câmara, ele é aprovado e vai para o Senado. Se ele começa no Senado, ele é aprovado e vai para a Câmara. Se ele não tem aprovação nas duas, ele não pode virar uma lei. E se, por exemplo, eu aprovei na Câmara, foi para o Senado, e no Senado teve alteração, volta na Câmara para votar essa alteração, para que haja um acordo entre os dois. E só depois é que é mandado para o Executivo sancionar. Certo? E essa lógica do Legislativo, ela vai, menos a parte bicameral, ela vai se reproduzir nos estados. Como é que funciona isso? No âmbito da União, então, eu tenho a Câmara dos Deputados e o Senado, estados eu tenho a Assembleia, municípios a Câmara Municipal. Qual que é a competência? É o Congresso Nacional que é competente para instituir a Constituição Federal. Claro que não são esses deputados. Foi feita uma eleição específica, uma Assembleia Constituinte, para votar aquela Constituição que é o que a gente tem hoje. Posteriormente foi feita uma outra eleição e outros deputados têm sido eleitos. Mas a Constituição, ela foi feita a partir dessa Assembleia Constituinte. Atualmente, o que a Câmara e o Senado podem fazer? Emendas constitucionais podem alterar a Constituição. E quando eles vão alterar a Constituição por meio de uma emenda constitucional, passa na Câmara, passa no Senado, várias votações, etc. Nesse caso, não tem sanção do presidente ou da presidente, ou quem estiver lá quando a gente está um pouquinho, ultimamente, trocando um pouco de presidente. Mas não tem sanção. A emenda constitucional ela é aprovada pelo Congresso Nacional e é incorporada. Além disso, eu vou ter, então, leis complementares federais e leis ordinárias federais. Essas leis, mais uma vez, têm que estar de acordo com a Constituição. Nos estados, eu vou ter uma mesma coisa. Eu vou ter uma Constituição estadual. No Rio Grande do Sul, a gente tem a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que vai regulamentar como funciona o Estado do Rio Grande do Sul. Posso ter emendas à Constituição estadual. Vou ter leis complementares e leis ordinárias. E por último, nos municípios, eu tenho uma lei orgânica, não se chama Constituição, mas se chama lei orgânica, que é a que vai definir como é que o município funciona. Se em alguns momentos vocês forem prestar um concurso, por exemplo, para algum município, é possível que vocês tenham que ler a lei orgânica desse município para entender como é que ele funciona. E depois de prestar o concurso e passar, vocês vão ter que observar a lei orgânica em determinadas situações, porque é dessa forma que o município vai ser gerido, apesar de ter a outra legislação. Posso ter emendas à lei orgânica, vou ter leis complementares e leis ordinárias. Então eu tenho essa replicação. Sempre lembrando que uma lei não pode contrariar a Constituição, a Constituição estadual não vai poder contrariar a federal, nem a Constituição orgânica vai poder contrariar a federal. E dentro da Constituição, a gente vai ver isso na sequência, eu vou ter competências específicas. Isso quer dizer que algumas coisas só vão poder ser reguladas pelo município. A União não se mete. Outras só pelo Estado e outras só pela União. E tem outras coisas ainda que os três podem legislar. Diga. Quando eu estou fazendo a lei, vai ter lá dentro do Congresso uma comissão de Constituição e Justiça que vai analisar se ela é constitucional ou não. Mas se ela for inconstitucional e mesmo assim passou por lá, o que pode acontecer? Depois eu posso entrar com uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. E é o STF que vai analisar se ela é ou não inconstitucional e vai dizer. E tem uma ação, olha só que coisa engraçada, além de ter essa direta de inconstitucionalidade, tem uma ação de constitucionalidade. Tipo assim, eu quero ter certeza que ela é constitucional. Eles entram com uma ação para ter certeza se ela é constitucional. E eu posso questionar, por exemplo, uma lei estadual, uma lei municipal para ver se ela é constitucional também. E todas elas, nesse sentido, vão ser olhadas lá no STF.
eu estou tentando lembrar agora, tem uma situação interessante. É que como eu trabalho com a parte do agronegócio, às vezes vem isso. Tem alguns municípios que estavam fazendo leis municipais para proibir o uso do 2,4-D. 2,4-D é um agroquímico que é utilizado na soja para eliminar plantas daninhas. Só que o problema é que quando ele dá uma passeadinha, ele afeta muito as árvores frutíferas. E ele tem matado árvores frutíferas. Não há ainda um nexo causal bem claro, está faltando pesquisa para isso. Mas em princípio as evidências demonstram isso. E os municípios começaram a proibir a comercialização e o uso. E daí a dona do 2,4-D, que é a Dow, entrou com uma ação direta de constitucionalidade contra essa... no caso, ela não entrou com uma DIN, ela entrou com uma ação específica, uma mandado de segurança, para questionar a constitucionalidade dessa lei, porque, em princípio, a comercialização não pode ser regulada pelo município. E daí ela conseguiu derrubar várias leis municipais aqui no Rio Grande do Sul por causa disso. E teve uma lei que ficou, porque não proibia a comercialização, proibia o uso. E o uso, sim, poderia ser proibido pelo município, que seria interesse local relacionado com o meio ambiente. Então, esses detalhezinhos. Uma coisa importante que eu lembrei falando dessa ação. Para entrar com a DIN, eu tenho que ser uma das entidades ou pessoas que estão previstas na Constituição. Eu posso ser uma federação a nível nacional, uma associação a nível nacional, posso ser o procurador da República, eu tenho que ser alguma coisa dessa lista para entrar com uma ADIM, um partido político, etc. Senão eu posso questionar a situação concreta. Então, tem essas duas situações. Mas é divertido quando você começa a associar com a prática e ver o que acontece com essas coisas. Uma coisa que é interessante se for pensar na questão da competência. Por exemplo, o plano diretor dos municípios. Só o município pode fazer o seu plano diretor. A União não pode vir estabelecer uma lei para ele, porque a competência é exclusiva do município para estabelecer o plano diretor. Agora, meio ambiente. Meio ambiente, a competência é comum de todos, concorrente. Ela é concorrente da União dos Estados, se tiver interesse no município, ele pode legislar. Então, dependendo do que é do objeto, vai ser um ou outro. Direito penal. Direito penal, só a União, ou seja, só uma lei federal pode estabelecer o que é um crime. Não pode nem o Estado nem o município estabelecer isso. Se for comparar com outros países, só para a gente ter uma ideia, outros países que também têm esse sistema de federação, pega os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a parte criminal, ela é estadual, a competência é estadual. Tanto que eu tenho, por exemplo, pena de morte em alguns estados e em outros não. No Brasil não funciona assim, no Brasil a parte do direito penal, ela é federal. Então, cada país tem o seu funcionamento. E aqui, eu só coloquei ainda, detalhei de quem seria a competência específica de cada uma das coisas, mas essa fica para olhar depois. Básico do legislativo, ok? A gente vai olhar cada uma dos tipos de lei depois, ok? Bom, executivo. Poder executivo é uma coisa que a gente vê mais, né? Está mais em evidência, né? O que eu tenho no poder executivo? Na União eu tenho o presidente, nos estados o governador e nos municípios o prefeito. Mas não só esses, são as figuras iniciais. O presidente, os ministros e toda a parte dos órgãos que estão relacionados com os ministérios, as autarquias, as fundações públicas, estão dentro do poder executivo. Então eu vou ter, por exemplo, a Anvisa é uma agência, a ANTAC, a ANAC, a ANEEL, todas elas são agências que estão dentro da lógica do poder executivo, tanto que todas elas, por exemplo, podem emitir resoluções para regulamentar uma determinada lei ou um determinado decreto. Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, também estão dentro do poder executivo. Basicamente, o objetivo deles é pegar a legislação vigente e executar ela por meio de ações ou por meio de atos normativos que precisam ser editados. O que eu destaquei aqui?
quem pode editar cada um dos atos. No caso, por exemplo, dos decretos-leis, que eram existir antes de 88, o presidente podia editar de decretos-leis. Por que eu ressalto a existência disso? Porque ainda hoje vocês vão ver algumas normas, está escrito lá, decreto-lei tal, mas o que é isso? É um decreto ou uma lei? O Código Tributário Nacional é um decreto-lei, que tem força de lei, ou seja, ele vale igual a uma lei. É por isso que é importante vocês saberem que tudo que se chama decreto-lei tem a mesma validade, a mesma força de uma lei. Mas eles só foram editados em 88. Com a nova Constituição, foi criada a ideia da medida provisória, que é uma medida que é editada pelo presidente e depois vai lá para o Congresso para ser analisada, votada. Ok? Os decretos são emitidos, em regra, pelo presidente e os outros atos administrativos vão ser emitidos pelos ministros de Estado ou pelos chefes das, acho que é presidente que chama, das autarquias. No Estado tem a mesma coisa, governador e secretários estaduais. E aqui também vou ter as autarquias, vou ter as fundações estaduais. E nos municípios, prefeito e secretários municipais. E da mesma forma eu vou ter autarquias municipais. Ok? Essa organização? Lógica de funcionamento? E mais uma vez eu dou uma separadinha aqui para entender que nem todos os atos normativos são só os ministros. Por exemplo, portarias, circulares e atos declaratórios, de maneira geral, podem ser emitidos por alguma autoridade competente que está abaixo do secretário de Estado ou do ministro. Um chefe, um coordenador pode assinar uma circular, uma portaria. E eu chego no judiciário. O judiciário brasileiro tem uma característica bem interessante. Ele é... Tá cortando um pedacinho, mas acho que dá pra ler. Ele é todo compartimentalizado. O que isso quer dizer? Eu tenho, primeiro, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A Justiça Federal, ela ainda é dividida. Eu tenho, digamos assim, a parte genérica, que é a Justiça Federal que a gente conhece, Tribunal Regional Federal. E você também a Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar. Cada uma delas tem um foco específico. A gente vai por exclusão. Primeiro, o que é a Justiça Militar? Depois eu vou falar de cada... não, eu vou mostrar aqui cada uma delas. Desculpa. Para a Justiça Federal. Desculpa. Na Justiça Federal, o que eu trato? O que eu abordo dentro da Justiça Federal? Tudo que está relacionado com a União, ou com o Brasil. Bens da União, ações contra autarquias da União, como por exemplo contra a Previdência Social, ações relacionadas com tributação federal, tudo isso é tratado na Justiça Federal. E na Justiça Federal eu vou ter o juiz federal, dentro da vara civil, vara criminal, tem vara previdenciária, que vai tratar, porque eu tenho crimes federais também, por exemplo, não pagar tributos federais é crime. Contrabando, descaminho é crime. Sabe a diferença entre contrabando e descaminho? Eu me divirto porque tem muita gente que fala que faz contrabando, mas na verdade faz só descaminho. Descaminho é trazer um produto de fora do país sem pagar a tributação. Contrabando é trazer um produto que é proibido no país. Então, se vocês forem até Ribeira e comprarem vinho e trouxerem para cá sem pagar tributo, é descaminho. Se vocês forem até Ribeira e comprarem maconha e trouxerem para cá, é contrabando. Os dois, né, te tiram do sério depois de tomar muito. Mas um é contrabando e o outro é descaminho. E esses são alguns dos crimes, então, federais. Também tenho, na Justiça Federal, uma área que é para trabalhar com alguns crimes e algumas ações que são mais simples, que é o Juizado Especial Civil e Criminal. No Juizado Especial Civil, eu vou basicamente tratar do quê? De ações até 60 salários mínimos e que sejam simples. Por exemplo, questionar o valor da aposentadoria. No Juizado Especial Civil. E no Juizado Especial Criminal, alguns crimes que são crimes federais, mas que a pena é menor. Se por acaso eu entrei com uma ação, né, na Justiça Federal, não fui atendido, eu posso recorrer ao Tribunal Regional Federal. Lá não deu certo, eventualmente eu também posso recorrer tanto ao STF quanto ao STJ. Vou falar para vocês qual que é a diferença depois deles. Mas
A ideia é que a Justiça Federal abarca tudo que está relacionado com bens da União, interesses da União, tudo que esteja relacionado então com a União. E daí, dentro ainda da ideia da Justiça especializada, eu vou ter a Justiça do Trabalho. Basicamente, o que ela trata? De qualquer tipo de situação que esteja relacionada com o direito de trabalho. Ações trabalhistas, de maneira geral. E eu tenho, então, na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho. Entrei com uma ação, posso recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho, ao Tribunal Superior do Trabalho e, eventualmente, ainda em algumas situações que tratam de constitucionalidade, eu posso ir ao STF. Mas, basicamente, o que a Justiça do Trabalho trata é de todas as relações trabalhistas. Tem a Justiça Eleitoral, que é uma justiça também diferenciada, cujo objetivo é regulamentar as eleições e os crimes eleitorais. Tudo que está relacionado ao período de eleição, eles passam mais ou menos assim, a cada 2 anos que eles trabalham, né? Tudo que está relacionado à eleição, eu vou tratar ali. Se inscrever um candidato, inscrever uma chapa, tudo isso é analisado pela Justiça Eleitoral. Se por acaso algum candidato, eu estou fazendo propaganda que não devia, algum tipo de coisa assim, vai ser analisado pela Justiça Eleitoral. Enquanto ele é candidato. Enquanto ele é candidato. Se depois, por exemplo, ele foi eleito e teve algum problema nas contas dele, também é aqui que vai ser analisado. Mas se ele não for eleito, as contas foram aprovadas, acabou. Mas depois que ele é eleito, ele é julgado. Depende do que está sendo julgado. Se for só relacionado às prestações de contas, as prestações de contas são analisadas na Justiça Eleitoral. Agora, se por exemplo, ele cometeu algum crime, alguma coisa, daí ele vai ter o foro privilegiado, que é o que a gente tem visto em algumas situações, né? Em que, por exemplo, eu sou deputado, eu sou senador, e por isso eu não sou julgado na primeira instância, vou ser julgado acho que senador e deputados são no STF, né? Obrigada. É porque, às vezes, mas senadores e deputados vão ser julgados diretamente no STF, eles não vão passar por tudo isso daqui. A mesma coisa presidente. Deputados estaduais, deputados são diretamente no Tribunal de Justiça, vereadores, prefeitos, diretamente no Tribunal de Justiça. Mas se tiver alguma coisa a ver com a eleição, daí é na Justiça Eleitoral. E da mesma forma que tem na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal Comum, eu vou ter a Justiça, né, a Junta Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral e o STF. E eu posso recorrer a todos. É por isso que as coisas demoram um pouco às vezes. E a mesma lógica se aplica para a Justiça Militar. Só que qual que é o foco da Justiça Militar? São os crimes militares. Ela basicamente julga crimes militares. Bem específico. E tem a mesma estrutura. Justiça Militar, Tribunal Regional Militar, Tribunal Superior Militar e... Posso eventualmente prestar. É uma estrutura... eu devia ter colocado isso daqui antes. Então, isso daqui engloba o que é a Justiça Federal. Tudo que está relacionado com esses objetos específicos e bens da União. E daí, o que sobra vai para a Justiça Estadual. O que sobra? Sobra toda a parte civil, criminal, família, meio ambiente, consumidor, infância e juventude, e também a parte, por exemplo, dos estados, fazenda pública que a gente chama, e dos municípios. Como é que funciona a Justiça Estadual? Eu vou ter também, da mesma forma, o juiz de direito, vou ter varas cíveis, criminais, vara de família, infância e juventude, vara da fazenda pública. Eventualmente eu posso recorrer ao Tribunal de Justiça e posteriormente ao STF ou ao STJ. Eu acho que é mais conhecido, também tem o Juizado Especial Civil e Criminal da Justiça Estadual. Para que serve esse Juizado Especial Civil e Criminal? No civil, para julgar ações de menor valor, até 40 salários mínimos. Inclusive, até 20 salários mínimos eu posso ir até o Juizado Especial sem advogado. Não sei se vocês sabiam disso, mas sim, até 20 salários mínimos você pode entrar com uma ação sem advogado. No Juizado Especial, eles dão um auxílio para que você faça o pedido. Que tipo de ações são essas?
Desde cobrar, por exemplo, uma dívida do vizinho que não pagou, acontece, né? Até, por exemplo, entrar com ações relacionadas a relações de consumo, defesa do consumidor, ação contra a Telefônica, ação contra a Oi, TIM, tudo isso o juizado especial pode abarcar, se forem ações simples. São as ações que são simples, que eu não preciso produzir provas, eu posso entrar no juizado especial civil, até 20 salários mínimos sem advogados e até 40 salários mínimos geral. E no juizado especial criminal, eu vou julgar ações de menor potencial ofensivo, que são ações criminais cuja pena é até, a pena em concreto é no máximo até 1 ano de detenção. Por exemplo, porte de arma branca. Alguém achar vocês na rua andando com uma faca muito grande. Isso é crime. E pode ser julgado no juizado especial porque a pena é pequenininha. São crimes realmente de menor potencial, assim, são crimes pequenos que são analisados aqui, mas que conseguiram desafogar bastante essa parte aqui da justiça. Outras coisas interessantes, diferentes. No juizado especial civil, eu não tenho que pagar custas no valor exorbitante, que são as custas no juizado, na justiça comum. Aqui, uma ação, só para você entrar com ela, é 700, 800 reais. No juizado especial, eu não tenho essa barreira de entrada. Isso possibilitou que muita gente que não recorreria ao judiciário, porque tinha que pagar essas custas iniciais, pudesse reclamar seus direitos. Da JG também. Isso é importante. Quer falar? Não, pode falar. Mas isso vale para todas as justiças. Tem a possibilidade, por exemplo, de eu solicitar nessas situações aqui oh meu Deus do céu, como é que é? Assistência judiciária gratuita, que é você solicitar que as custas não sejam cobradas se você comprovar que você não tem condições de pagar. E também tem no Rio Grande do Sul uma coisa interessante, que é a Defensoria Pública. Não sei se vocês conhecem. O que é a Defensoria Pública? Basicamente são advogados que são pagos pelo Estado para atender a população. Para entrar com ações simples, não são ações complexas, mas para entrar com a maioria das ações, como por exemplo, divórcio, separação, alimentos, consumidor, esse tipo de ação, tem essa Defensoria Pública que pode atender. Inclusive para defender na parte criminal, eles também são acionados. Então, digamos que houve uma expansão bem grande do acesso à justiça com essas medidas. E a diferença entre o STF e o STJ, do qual eu falei várias vezes. Eu acho que é legal a gente entender, porque se fala muito deles, né? Ultimamente, tem se falado bastante, eles não eram pessoas presentes na nossa vida. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele é o maior, ele é composto por 33 ministros e ele vai ser competente para julgar no formato de recurso especial, tá? Que é depois de ir para os tribunais regionais ou para o Tribunal de Justiça. Ele vai julgar causas que questionem a lei federal ou algum tratado que o Brasil tenha feito. O foco dele é esse. Eu tenho alguma situação que a dúvida está relacionada com uma lei federal. Não estadual, só com uma lei federal. Então eu posso entrar com um recurso para o STJ. O STF, Supremo Tribunal Federal, esse é o que mais aparece na mídia. São 11 ministros e todos eles gostam do foco. Qual que é o foco do STF? O foco do STF é julgar alguma ação que esteja questionando, por exemplo, a constitucionalidade de uma lei, mas no caso concreto. Esteja julgando se aquele fato é constitucional ou é inconstitucional, ou seja, tudo que seja relacionado com a Constituição. Essa é a lógica do STF. É trabalhar com a ideia da constitucionalidade. Eu posso entrar diretamente no STF com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, se eu tiver competência para isso, ou eu posso entrar com uma ação e naquela ação, uma ação normal, eu estou questionando que aquela lei, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul é inconstitucional. E eu vou pedir que naquela ação, aquela lei seja declarada inconstitucional. Então, a constitucionalidade está relacionada aqui e aqui a colidência ou não com leis federais.
Esse aqui é só um exemplozinho de o que é a vida de um processo. O processo, assim, ele tem uma vida longa normalmente. Esses dias foi ontem que saiu, depois de 31 anos, a Oi ganhou uma ação. Imagina que nem era a Oi, né? No começo ela era uma estatal e agora sobrou para a Oi. 31 anos, gente. É mais que a vida da maioria das pessoas que estão nessa sala. Um processo. Então isso é uma coisa que às vezes acaba... E daí eu gosto muito de trabalhar na parte anterior disso daqui, que é a parte da mediação. Ou seja, mediar conflitos e tentar fazer alguma coisa para que esses conflitos não entrem no judiciário. Trabalhar com bons contratos, isso é uma das coisas que eu vou trabalhar ao longo do semestre com vocês. Mas, qual é a vida do processo? Eu entro com a ação na primeira instância, eu perco ou eu ganho, alguém vai entrar com recurso para a segunda instância. Na segunda instância, eu posso entrar com um recurso especial como o STJ para questionar que não, aquela situação não ficou bem clara, porque a lei federal diz isso. E eu posso entrar com um recurso extraordinário para o STF para questionar que não, veja bem, aquela lei, daquele ponto de vista, naquela aplicação é inconstitucional. Ou, se eu tiver, por exemplo, no Justiça do Trabalho, eu ainda vou para o Superior Tribunal dessa Justiça e depois posso ir para onde? Bom, conseguir, tem uma decisão aqui, tem uma decisão aqui, conseguiu. Terminou? Não, eu tenho que executar a decisão. Por exemplo, não basta eu entrar com uma ação para executar um determinado, esse colega, por exemplo, aqui, né, estou executando ele porque ele comprou meu carro e ele não pagou. Não basta eu entrar com toda a ação, que aqui eu cheguei e ele falou assim, não, realmente ele tem que te pagar. E agora eu vou entrar nessa parte de novo, que é a parte, né, da execução, para que efetivamente ele me pague. É por isso que acaba às vezes demorando uma vida toda. Vai e volta, e às vezes assim. E daí eu estou na execução, daí na execução não, porque você não podia ter hipotecado, não, desculpa, penhorado aquele bem, daí vai com ação, e daí vai o recurso. É por isso que eu gosto muito mais de trabalhar antes. Porque assim, eu acho que a vida se resolve mais na conversa do que no tribunal. Até porque aqui a gente depende de alguém que não tem a mínima ideia, na prática, da nossa relação. Ele está vendo o que o processo está mostrando. Mas a nossa relação do quê? E tem uma brincadeira que eu faço, né? Os advogados que não me estudam. Geralmente, as pessoas entram com ação judicial, principalmente assim, ações entre pessoas, coisas assim, de birra, de raiva, de ciúme, de várias coisas assim. Porque se não fosse esse sentimento, as pessoas sentariam, conversariam e resolveriam. Então, por isso, daí eu prego muito a ideia de trabalhar com mediação, com alguém que resolva as birras. Porque resolvidas as birras, a raiva que está um do outro, coisa assim, as coisas mais práticas mesmo, elas vão se resolver. Então, fica a dica. Bem, então isso daqui é um resumo, basicamente, do que a gente viu até agora. Eu tô quase fazendo um negócio que eu não faço em regra, né? Mas tô quase pedindo vocês levantarem, se espreguiçarem um pouco, porque a gente tem ainda mais 20 minutos de aula. Mas, vamos lá, mais um pouquinho. Então esse daqui é um resumo que a gente viu até agora. Por que se espreguiçar, se levantar e se ajeitar um pouquinho? Porque agora tem uma parte muito legal, que é a parte de olhar o que significa cada uma das normas. Eu acho muito legal, né? E eu quero que para vocês também seja. Constituição. Agora eu quero falar de cada uma delas, né? Para a gente olhar para cada uma delas. O que é a Constituição Federal? A Constituição Federal que nós temos aqui, que a maioria dos estados, a maioria dos países hoje tem o objetivo de tratar de todas as matérias. Ela pode tratar de tudo. E a nossa basicamente trata de tudo. Não sei se vocês sabem, mas na nossa Constituição, até como se administra o Colégio Dom Pedro II está previsto. Aí, há 2 semanas eu vi onde que é o Colégio Dom Pedro II. Eu olhei para ele, fiquei pensando, ele está previsto na Constituição. Tem coisas que ninguém explica. Mas está lá. Nossa trata de tudo. São quase 300 artigos, né? 220, 40, alguma coisa assim, e mais as disposições transitórias e mais. Então trata de tudo. Então se for estudar para um concurso, se tiver, né, bastante vontade, leia a Constituição inteira que vai ser bem caminho andado. Bem,
ela também vai determinar, além de tratar de todas as matérias, das competências de cada Estado. Ela que vai determinar, por exemplo, o que é a competência da União, o que é a competência dos Estados, o que é a competência dos municípios. O que é o Legislativo, o que é o Judiciário, o que é o Executivo. Ela vai contar como é que as coisas funcionam. Claro que ela vai ter uma linguagem mais legal para a gente ler, mas ela faz tudo isso. Determina quais princípios vão nortear as normas do Brasil e quem vai estabelecer ela, quem vai criar ela, é uma Assembleia Constituinte. A nossa foi decorrência de uma Assembleia Constituinte que foi eleita em 86. Vocês vão ver, eles estão fazendo constitucional, eu fico feliz porque eles podem me dar certinho. Mas acho que ela foi eleita em 86, né? Eu acho que sim, eles ficaram 2 anos. E ela entregou, depois de, imagina, 2 anos discutindo a Constituição, deputados de todo o país saindo da ditadura militar, né? Em 88 eles entregaram, então, e promulgaram, publicaram a Constituição Federal. Isso deve ter sido algo assim. Então, nós temos atualmente a Constituição de 88. O Brasil já teve várias constituições. Nós tivemos, a primeira foi de 1824, que foi posta, editada pelo Dom Pedro I, logo depois da nossa independência. Depois nós tivemos a Constituição de 1891, que foi feita a partir de quando o Brasil deixou de ser império e se tornou república. Posteriormente a gente tem a Constituição de... Depois já vem a de 1934, que é a Constituição que a gente chama de polaca. Não, tem uma antes que é a do Getúlio, aí depois tem a polaca. Qual é a do Getúlio então antes da 34? É que de 30 a 32 ele governou sem Constituição. Aí em 32 ele fez uma Constituição. Isso. Que era basicamente um pouco parecida com a da República, mas um pouco mais de direitos sociais. Aí depois o golpe de Getúlio, daí tem a Constituição Polaca, que é a fascista de 37. 37, beleza. Então, a cada vez, vocês vão ver isso, né? As 2 vezes que nós tivemos golpe, eu sei que é ruim falar para o pessoal daqui do Rio Grande do Sul que Getúlio Vargas foi um golpe, foi um ditador, mas é verdade, né? Então, nós tivemos essa Constituição, que eu chamo de polaca, se chama de polaca porque ela é muito parecida em determinadas coisas com a Constituição polonesa da época. E, claro, ela vai limitar uma série de direitos. Depois que o Getúlio Vargas se retira de cena, né? A gente não sabe se ele foi morto ou se matou, mas que ele é retirado ou se retira de cena, eu vou ter novamente uma Constituição bastante liberal, que é a de 46, que é uma Constituição mais leve, com a lógica bastante liberal, e que ela vai durar até o golpe de 64, e ela é totalmente alterada em 69. Depois da Constituição, então, de 69, nós vamos ter a de 88. É só para vocês terem uma ideia da quantia de constituições que a gente já teve. Se for pegar, fazendo uma comparação de novo com outros países, eu vou ter bem menos constituições em alguns. Você pega, por exemplo, dos Estados Unidos, tem uma Constituição com emendas. Não foi alterada a Constituição desde que ela foi fundada, desde que ela foi promulgada a primeira vez, diferente da nossa lógica. Lá não teve revolução como nós tivemos aqui, várias vezes. Então, essa é o nosso panorama. E atualmente, em 88, nós temos os seguintes princípios que figuram, que estão na Constituição. O legal é que se a gente olha para a Constituição, a gente sabe como é que funciona, né? Na parte teórica, né, em tese, o Brasil. Trata-se de uma república federativa. República não é monarquia, portanto, essa é a nossa forma de Estado. E ela é federativa, não é unitária, portanto, eu tenho a federação e os Estados federados, que engloba a união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal. Portanto, separatismo é crime de lesa pátria. O Rio Grande do Sul tentar se separar do resto, em tese, seria contrário à própria Constituição. Não sei se você sabe, mas o Uruguai fazia parte do Brasil e ele saiu fora. Né? O Rio Grande do Sul não conseguiu ir junto. Mas, em princípio, é uma união indissolúvel, eu não posso me separar. E engloba um Estado democrático de direito. Se ele é democrático, quer dizer que é o povo que governa. Ou seja, por meio
de alguma ação que seja representativa ou direta, é o povo que decide. No nosso caso, nós optamos pela forma representativa, que garanta a soberania. O que é a soberania? Um Estado soberano é aquele Estado que não tem nenhuma ingerência externa. Por exemplo, a União Europeia não pode vir dizer o que a gente tem que fazer aqui, nem os Estados Unidos, nem a China. Pelo menos, em tese, não pode. Nós temos soberania para decidir o que fazer com o nosso país. E, em tese, se a gente for pensar numa soberania absoluta, como existia, a gente podia tacar fogo em toda a Amazônia e ninguém podia fazer nada. Na prática, hoje a gente vai ver que tem algumas coisas relacionadas com os acordos internacionais que a gente nem sempre consegue fazer isso. Ou alguém vem e intervém na gente. Mas a soberania é essa ideia, que a gente possa fazer tudo o que a gente quiser aqui dentro do território é brasileiro. Exceção para as Olimpíadas e exceção para a Copa. Outro princípio fundamental, cidadania. Todas as pessoas que nascem aqui são cidadãos brasileiros e têm todos os direitos e obrigações de um brasileiro. Se eu sou nato, nasci aqui, eu posso ser naturalizado. Quer dizer, eu vim pra cá e pedi a cidadania brasileira. E daí, quando eu tenho isso, eu também adquiro praticamente todos os direitos, só não posso ser presidente da República. Diga. E você acha que tem agora na Copa, na Olimpíada do Tribunal, eles vão ser julgados pela lei do país, né? Pelo Brasil? Sim, pela lei brasileira. Porque isso é uma coisa bem legal, bem importante. A gente tem dentro da lógica da aplicação do direito a ideia de aonde aconteceu o fato. Por exemplo, aconteceu o crime no Brasil, ele é estrangeiro, mas o crime aconteceu no Brasil. Então vai ser julgado na lei brasileira. Se, por exemplo, ele tivesse cometido um crime lá fora e tivesse fugido para cá, a gente extraditaria ele para lá, para ele ser julgado lá. Mas foi aqui e pode inclusive ficar preso, ficar por aqui mesmo. Isso é uma das coisas que estão relacionadas diretamente com a cidadania, com a soberania. Nós somos soberanos para julgar as coisas que acontecem aqui. Um exemplo bem, né? Em alguns países é permitida a poligamia. No Brasil não é. Aqui não dá para casar com mais de uma pessoa. Pode até morar junto, mas casar não dá. Portanto, inclusive é crime, ainda é crime. Eu nunca lembro se as coisas já foram revogadas ou não. Crime de bigamia, ou seja, você ser casado com mais de uma pessoa. Essa é a soberania brasileira. Se, por exemplo, um muçulmano vier para cá, ele pode casar com uma e as outras vão morar junto. Mas ele não pode casar oficialmente com todas. Porque essa é a soberania brasileira estabelece que essa é a lógica que funciona. Pela lei brasileira, a coisa vai ficar engraçadíssima. Porque, em tese, se ele casou só com uma, sim, ela que herdaria. Também, mas é ridículo, mas eu ficar lá que tem 3 esposas, não sei o quê. Todo mundo sabe que tem 3 esposas. E quando ele morrer, como é que fica? Ele pode fazer um testamento. Sim, ele pode fazer um testamento e destinar para cada uma a sua parte. É só uma que ganha. E se ele não reconhecer nenhuma, ou se ele tiver casado com nenhuma, elas vão brigar na justiça. E daí, pobre do juiz. Mas mesmo deixando o testamento, pode contestar, né? Sim, você pode contestar, porque eu posso, uma parte bem específica, eu posso contestar um testamento se eu dispus no testamento uma parte que eu não podia dispor. Por exemplo, se eu tenho um filho, 50% é obrigatório que vá para ele, os outros 50% eu posso dar para quem eu quiser. Então, se eu, ao invés de deixar... Gente... Ao invés de deixar esse 50% para o filho, eu peguei e só distribuí para as esposas e não distribuí para o filho, ele pode questionar o testamento. Beleza? Outros princípios que vão norteando a nossa república. A dignidade do ser humano. E vocês vão ver que tem uma série de coisas que hoje têm sido baseadas na ideia de você manter a dignidade das pessoas. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, uma das coisas básicas do Brasil aqui seria ter a livre iniciativa, ou seja, a menos quantidade de empecilhos possível para que a gente faça alguma coisa. Essa é a ideia da livre iniciativa. E, claro, a proteção do trabalho. E, por fim, uma coisa que é fundamental também, que está lá no artigo 1º e 2º, o
realismo político. Ou seja, é proibido eu ter só um ou dois, né, limitados partidos. Eu tenho direito a ter pluralismo político, mas eles podiam ter exagerado muito menos. E daí, entrando no artigo 5º, que é o artigo mais importante, mais bonito. Se vocês forem ler um artigo na Constituição, leiam o 5º, ele é bonito. Tá? Eu sei que para um engenheiro pensar que um artigo da Constituição é bonito é engraçado, mas ele é bonito. Por quê? É ele que garante a todos que todos são iguais perante a lei. Ele que garante aos brasileiros e aos estrangeiros que estão no Brasil a inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade, que são os 5 marcos que nós temos na nossa Constituição. Eu brinco que na Constituição francesa eu tinha liberdade, igualdade e fraternidade. A gente trocou a fraternidade aqui pela segurança e a propriedade, mas vocês não vão esquecer deles. E são esses 5 princípios que vão nortear toda a Constituição. É você ter direito à vida, ninguém pode tirar a tua vida, nem você mesmo pode tirar a tua vida, porque a eutanásia é proibida, né? É uma vida absoluta. Você tem toda a liberdade desde que você não interfira na liberdade do outro. Todos são iguais perante a lei. A gente ainda não conseguiu que todos sejam iguais para sempre de tudo, mas perante a lei todos são iguais. Eu tenho direito à segurança, essa começa a parte da parte mais complicada, mas eu tenho direito à segurança. E eu tenho direito à propriedade. E todos eles vivendo em harmonia. Essa é a base da Constituição. E daí eu posso trazer alguns princípios específicos, como por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de gênero, de cor. Todos os tipos de igualdade têm que ser garantidos perante a lei, é obrigatório. O direito à livre iniciativa. A livre iniciativa e a livre concorrência. Há uma diferença entre eles. Né? Livre iniciativa, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso empreender. E a livre concorrência é ninguém tem direito de estabelecer monopólio ou estabelecer regras que sejam desiguais. Livre exercício de qualquer atividade econômica, exceto aquilo que está previsto na Constituição. A gente, infelizmente, não pode sair para os mercados do petróleo ainda. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, ou seja, enquanto todos são iguais perante as leis, eu estou aqui abrindo uma exceção dizendo que as empresas de pequeno porte, as microempresas, elas têm direito a um tratamento diferenciado. Desenvolvimento nacional, redução das desigualdades regionais e sociais, desenvolvimento científico, pesquisa e capacitação tecnológica. Eu separei alguns, tá? Porque tem 70 e poucos princípios no artigo 5º. Princípio da legalidade. O que é a legalidade? Eu não sou obrigada a fazer nada, nem deixar de fazer qualquer coisa, a não ser que esteja estabelecido na lei. Ninguém pode me obrigar a fazer algo se não tiver previsto em lei. Acesso à justiça, como a gente tinha comentado anteriormente, ter o auxílio da justiça gratuita, ter o juizado especial, ter a defensoria pública, são maneiras de garantir o acesso à justiça. E todos têm direito a entrar com ação. Você não pode simplesmente negar que alguém entre com uma petição. Depois que está escrito, a gente vai analisar. Mas todos têm direito a propor uma ação na justiça. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. São 3 coisas bem importantes, principalmente para a gente que vai trabalhar no mercado. O que é direito adquirido? Por exemplo, pais de vocês, alguns já devem ser aposentados, eu imagino. Eu sempre erro no grau de comparação, porque talvez todos os pais estão trabalhando. Mas imagina uma pessoa que já se aposentou. Ela tem o direito adquirido de receber aquela aposentadoria. Não pode ser estabelecido agora uma lei que diga que ninguém mais recebe aposentadoria. Se eles entrarem na justiça, eles vão garantir o direito de receber essa aposentadoria. Então, o direito adquirido é uma coisa que já aconteceu, eu já adquiri essa possibilidade, é minha. Um ato, gente do céu, não tem noção de que tem algo, né? Ato jurídico perfeito. Qual que é a ideia do ato jurídico perfeito? Eu e ele, né, fizemos uma comercialização do carro, né?
Ele comprou meu carro, paguei, fizemos um contrato, tá fechado. Nós dois não temos mais que reclamar nada. O ato jurídico foi perfeito. Não tinha nenhum vício, nós dois éramos solteiros, nós podíamos vender, a gente não devia para ninguém, perfeito. Se 2 anos depois eu estou devendo para alguém, essa pessoa não pode querer que ele pague para ela. Porque já tem, tá concretizado, aquele contrato está pronto, bonitinho. Esse é o ato jurídico perfeito. E por fim a coisa julgada. Depois de 31 anos, né, da ação, terminou a ação. Transitou em julgado. Não se pode mais questionar aquilo que foi julgado. Porque todos os recursos acabaram. Tá, vocês vão falar que tem ação rescisória, que posso entrar em sério, tem ação rescisória. Mas em regra, eu tenho o trânsito julgado e aquela decisão definitiva. Então são coisas que dão segurança pra gente atuar. Direito de propriedade e o cumprimento da sua função social. Isso é uma coisa bem interessante, a gente vai poder olhar isso depois em outras áreas. Mas se a propriedade não estiver cumprindo a função social, ela não se garante como propriedade. Imagina, por exemplo, um terreno abandonado, baldio, cheio de bicho e coisa lá no centro de Porto Alegre. Está cumprindo a função social, o dono dele realmente tem direito de propriedade sobre aquilo, ele abandonou aquilo lá. Em situações como essa, se não tiver cumprido a função social, eu posso desapropriar isso, porque a propriedade não está cumprindo a função dela. Essa é a ideia do direito de propriedade na Constituição. Proteção à propriedade intelectual, ou seja, as marcas, patentes, está previsto no artigo 5º, direito autoral. Defesa do consumidor, e a partir daqui da Constituição de 88 que nós vamos ter o Código de Defesa do Consumidor, que é um código excelente, e mudou muito as relações entre nós e as empresas. Você imagina o que era antes de ter um Código de Defesa do Consumidor, a relação. Eu ia lá, comprava um negócio, estragava, e daí? Fazer o quê? Hoje a relação é totalmente diferente. E a defesa do meio ambiente. Mais 5 minutinhos? Porque eu não vou tentar brigar com ele mais que isso. Com o martelo. Outras coisas, essas aqui estão relacionadas com o direito penal, que são importantes a gente conhecer. Primeiro, não há crime sem uma lei anterior. Vocês lembram da Caroline Dickmann? De que ela teve as fotos vazadas? Acho que esse tempo está ficando velho. As pessoas não lembram mais. Bom, a Caroline Dickmann, aquela atriz bonitinha, né? Foi levar o computador para arrumar. Na volta do computador, as fotos foram para a internet. Mas naquela época não tinha nenhum crime que dizia que você não podia pegar os dados de alguém e divulgar, ainda mais se fosse de mídia. Então aqueles que fizeram isso com ela não puderam ser criminalizados, ou seja, punidos criminalmente. Mas a partir dessa situação, foi criado um crime, foi criado um tipo penal para que quem fizesse isso pudesse ser punido. Então eu não posso punir alguém sem ter uma lei anterior que defina. Não existe crime, porque ninguém sabia que não era crime. Era errado, mas não tinha um crime lá de dentro. Civilmente, com certeza, eles vão ser que foram condenados, mas criminalmente não. Então tem que ter um crime para que eu possa ser condenado. Mas nos Estados Unidos também não existe essa lei, porque aconteceu um caso que uma menina morreu por causa de bullying na internet, de tanto apelo social, elas acabaram ajudando mesmo que não é. Eles conseguiram enquadrar em outro tipo penal. Essa é uma maneira, sim, que é possível. Por exemplo, lá foi considerado, se eu não me engano, um homicídio, uma instigação ao suicídio. Se eu não me engano, foi por ali que eles conseguiram chegar. Mas essa é uma coisa geral, assim, só pra... tipo assim, imagina se a gente não sabe que uma coisa é crime e eu vou ser condenado sem que ela... Num estado de exceção é possível que isso aconteça, mas fora isso não. Beleza? Outra coisa, a lei penal ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. O que isso quer dizer? Não sei se vocês sabiam, mas existia até algum tempo atrás um crime chamado de defloramento. Vocês sabem o que é crime de defloramento? É porque eu trabalhei com uma parte histórica do direito penal e eu achava aquilo máximo. Deflorar é tirar a pureza de uma moça. Sim, não é estupro, não, é com o consentimento dela.
Antigamente isso era crime, se você não fosse casado com a pessoa. Imagine que alguém deflorou uma pessoa e posteriormente veio ser revogado esse tipo penal. Essa pessoa não vai ser mais condenada, né? Até porque os costumes mudaram. Também existia o crime de sedução. Sério? Seduzir moça honesta. Só moça, tá? Moça não podia ser seduzida, só moça pode ser seduzida. Então, imagina que você seduziu uma moça honesta, né? Você levou ela para o lado negro da força. Isso foi crime. E você estava sendo processado por isso e revogam, né, esse tipo penal. Porque você não vai ser mais condenado. Você uma lei penal só vai voltar no tempo se for para beneficiar o réu. Se for para se piorar a situação, não. Então, o pessoal que foi multado pelo extintor. Isso, perfeito. Se ele foi multado pelo extintor, eu vejo uma lei posterior e diz que não se aplica mais, não é mais obrigatório utilizar, eles vão ser automaticamente perdoados, ou seja, não vão ser mais culpabilizados. Vai ter que entrar com uma ação para pedir o dinheiro de volta. Perfeito, obrigada pelo exemplo. É melhor que o defloramento. Bem, além disso, ninguém vai ser culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Isso é uma coisa importante. O que acontece hoje em dia é que às vezes a gente tem indício de que algo aconteceu, a gente já vai lá, julga, condena e acaba com a pessoa. Em princípio, você só é considerado culpado, esse é o princípio da presunção de inocência. Você só é considerado culpado se efetivamente você for julgado e tiver transitado e julgado da sentença. Até lá, você ainda tem a presunção de inocência. Agora o STF acabou com isso. Digamos que o STF, isso foi uma das coisas que no semestre passado a gente conversou no Moodle. O STF ele teve uma decisão dizendo que eu posso prender a pessoa já em segunda instância para começar a cumprir a pena. Mas, em princípio, é uma coisa muito complicada, né? Mas, em princípio, você não pode ser considerado culpado até que tenha transitado e julgado. E tem uma diferença importante, falando em pena, entre estar preso e estar condenado. Porque você pode estar preso durante todo o processo e, ao final, você ser inocentado. Ser liberado. E você pode ter passado todo o processo livre e ao final ser condenado e ser preso. Então nem sempre estar preso quer dizer culpado ou cumprindo a pena. E outra coisa interessante, nenhum brasileiro será extraditado. Em princípio, se vocês fizerem alguma besteira em outro país, voltem correndo para o Brasil, tá? Porque o Brasil não extradita brasileiros nascidos no Brasil, natos. Salvo o naturalizado, aquele que não era brasileiro se tornou, e em algumas situações em que ele fez isso antes, ou em situações específicas em caso de tráfico ilícito de entorpecentes. Então, a gente não manda de volta alguém que tenha cometido um crime lá fora. E a gente também só extradita alguém, só manda alguém para cumprir uma pena lá fora, se essa pena for compatível com o Brasil. Imagina, por exemplo, no Chile tem prisão perpétua. Tá aqui um chileno, nós só vamos mandar ele para lá se eles se comprometerem a não cumprir a prisão perpétua. Aqui no Brasil, o máximo da prisão é 30 anos. Tem essas situações também ainda. Mas uma coisa que é importante deixar claro, o Brasil não extradita brasileiro. Essa aqui é a parte do artigo 5º. Eu não consegui chegar na outra parte das legislações, a gente vai tratar delas na próxima aula. Mas espero que vocês tenham tido uma noção geral de como é que funciona o sistema jurídico, ordenamento jurídico brasileiro, e eu aguardo vocês para a próxima aula. Todo mundo assinou o vermelho e amarelo? Obrigada, bom dia.